à Livraria da Travessa, que em bom tempo veio para Lisboa e nos consegue brindar, neste momento é a minha livraria preferida em Lisboa, portanto não só gostava muito deles no Brasil e agora temos o prazer de os ter aqui com a sua curadoria que eu sempre senti que era especial. Estamos a falar de livreiros, estamos a falar de pessoas que gostam de livros e portanto eu queria agradecer em primeiro lugar à Travessa. A Travessa é que teve esta ideia, é que nos propôs fazer esta sessão sobre o Machado de Assis no dia da morte de Machado de Assis. Um livro que é contado por um defunto, acho que deve ser por isso, acho que era essa a ligação. Eu, para além de agradecer à Travessa, queria agradecer muito ao Abel Barros Batista e à Clara Roland, que são os dois maiores especialistas em literatura brasileira que nós temos em Portugal, e que eu tenho a honra de trabalharem comigo, e a vaidade, posso dizer, com quem estamos a fazer a coleção Os Melhores Deles Todos, e que o primeiro que publicámos foi o Memorial de Aires do Machado, tinha que ser Machado Assis, mas já publicámos Drummond, já publicámos Guimarães Rosa, No Coração da Clara, acabámos de publicar agora Ruben Braga, que também não estava, é um excelente cronista que aconselho mesmo toda a gente a ler, que não está publicado em Portugal e portanto os portugueses não conhecem o Ruben Braga e de facto vale mesmo a pena, é um cronista fabuloso. E nesta coleção, esta coleção está na coleção do Ricardo Araújo Pereira, não está este livro está na coleção do Ricardo. Porquê? Porque é um livro, foi o Ricardo que me disse, eu queria ter isto na minha coleção, porque é um livro humorístico que ele adora também, tem uma especial afeição por este livro e pela forma como ele está escrito e portanto eu disse que sim, vamos fazer então e convidámos o professor Abel Barros Batista para fazer o prefácio. Este prefácio é teu. Já estava feito. Já estava feito, porque tu tinhas sido... Não, mas eu acho que tu fizeste uma alteraçãozinha ou outra, atenção, que eu tenho os dois. O breve curso de literatura brasileira foi publicado aqui há uns anos, não sei bem há quantos, bem, uns 15? 2005. Pois, há 18 anos, foi publicada na Cotovia. E o primeiro livro era precisamente As Memórias Póstumas de Brás Cubas, para o qual o Abel fez um prefácio na altura. Hoje, infelizmente, esse livro está indisponível, quer dizer, alguém tem, mas a coleção também está indisponível. Infelizmente, a Cotovia, que era uma editora de referência portuguesa, acabou. E portanto eu acho que nós de alguma maneira somos um bocadinho herdeiros, eu pelo menos sinto isso e quero fazer coisas que eles, não me importa nada de fazer coisas que eles já tenham feito, desde que faça sentido continuar a ter estes livros disponíveis. Então, pode ser? Ser herdeiro... herdeiro, um bocadinho, pronto, podes destruir destruir já, sim, já podes. Não é destruir. Mas sim, mas o curso de literatura brasileira, o breve, ele tem feito 16 volumes? 17? Sim, estava previsto para 16, mas não conseguimos publicar as pequenas histórias e as primeiras. Que nós já publicámos. Isto é da vacina, já é da vacina. E que nós publicámos agora, e depois havia uma antologia de poesia contemporânea que também não saiu por desentendimentos. Problemas de herdeiros, não está? Sim, nós temos alguns problemas de herdeiros. Temos alguns. O mais interessante problema de herdeiro. Mas há outros que não temos nada. Por exemplo, com o Carlos Drummond de Andrade, não temos problema nenhum. Temos um neto. Não temos problema nenhum. Na altura também não tivemos. Na altura... Há uns que não temos, mas há outros. E no curso breve também não tivemos. Publicámos o Claro Enigma, que é uma das obras-primas de Drummond, sem qualquer problema. Não é? E ficou um livro até amarelo, bonito, assim, amarelo. Mas eu estava a dizer que isso de ser herdeiro, eu não discordo, de certa maneira, a nossa coleção é herdeira. Mas quando se fala de Machado de Assis, deve-se ter cuidado com a palavra herdeiro. Porque há um livro, Machado de Assis tem um livro chamado Quincas Borba, que é um filósofo. E o Quincas Borba tem um cão. E resolve dar ao cão o seu próprio nome. E explica a um professor chamado Rupião, professor de primeiras letras,
que lhe dá o nome por dois motivos. Um doutrinário e outro particular. O doutrinário é que o cão é uma criatura, como é que ele diz, da vida, é uma criatura como outra qualquer, tanto faz ser católica, cristã como muçulmana. Portanto, é uma razão de promoção do cão. E o Rubião diz-lhe assim, está bem, mas então porque é que não lhe chamou Bernardo? E o narrador diz, pensando no rival político da terra. E ele explicou, essa é a razão particular. É que eu tenho o meu livro, eu escrevi o meu livro, a maior parte das pessoas não sabe ler o meu livro, não consegue ler, mas ouvindo chamar Quincas Borba, lembram-se de mim. E este é o princípio do livro. Portanto, o filósofo morre logo a seguir, ele já está doente, e era muito rico, deixa a fortuna toda ao Rubião, e deixa-lhe o cão também. E o Rubião diz, quero o cão e vai dar a uma pomada. E depois, quando vem o solicitador mostrar-lhe o testamento, ele ficar com o cão era condição para ficar com o dinheiro. Vai a correr a pomada, o cão, qual cão? Então o cão que eu lhe trouxe. Tem não sei quem. Buscá-lo. Ele conseguiu reaver o cão e depois vai, a primeira coisa que ele faz, ele estava em Barbacena, é ir para a corte. E na marcha para a corte, no comboio para a corte, conhece o casal Palha. Ele que era um capitalista e ela que era linda, que o Rubião ficou maluco, quer dizer, ele enlouquece. E o cão vai estar, é muito interessante porque o Machado escreve o dia, só para ver, esses óculos vai ver melhor, há um dia que ele está em casa da Sofia e ele está, da Sofia, que é a mulher do Palha, ele está deslumbrado com a Sofia e vão, é assim, um daqueles jantares que as pessoas faziam, e vão para uma varanda e põem-se a olhar para as estrelas e ela um bocado embaraçada diz, o céu está bonito, as estrelas estão bonitas. E ele diz, os seus olhos são as estrelas na terra. E ele começa a ficar ainda mais embaraçado. E diz, mas agora tenho que ir ali e tal. E ele diz, olha, um dia podíamos combinar uma hora, foi aí que surgiu a ideia do Zoom. Podíamos combinar uma hora, os dois olhávamos para o cruzeiro à mesma hora e as nossas almas encontravam-se. E ela fica aterrada com aquilo, depois, enfim, conta ao marido, e o marido diz, se calhar era uma metáfora. Não era. Bom, todo o livro decorre, enfim, nós não temos o Quincas Borba aqui para mostrar. Mas já percebi que vamos publicar, não é? Mas vamos publicar, sim, porque todo o livro decorre dentro desta estrutura da herança. O Rubião é herdeiro e ele depois tem o cão permanentemente. E o final do livro é terrível, o Rubião morre, o cão morre e depois já há um capítulo. Não faz mal. Isto é o mais interessante. É o mais interessante. É para as pessoas saberem que há um cão e que o cão morre. Não, elimina-se logo esta dúvida e assim podem ler os aspectos mais interessantes. Mas o aspecto mais interessante que eu queria referir, já vamos falar por as coisas, não é? O aspecto mais interessante é que há um dia inteiro, esse dia em que ele diz à Sofia que podíamos olhar ao mesmo tempo, é um dia inteiro que é descrito desde o pequeno almoço do Rubião até à noite. É praticamente um terço do livro, a maior parte das pessoas não nota naquilo, porque a ação é tão dispersa e tão cheia de comentários que quando repara mas isto é um dia inteiro, é quase metade do livro. Mas na verdade é um terço. E o cão está no princípio desse terço e está no final. É como se fosse a fronteira. No primeiro dia, no princípio, o cão tem ideias e faz reflexões sobre o dono. O capítulo é extraordinário. E depois o autor diz, enfim, devem ser muitas ideias para o cão, mas de qualquer maneira os cães são gente como nós e tal. Faz reflexões. E no final desse dia, quando o dia acaba, o Rubião olha para o Quincas Borba e começa a pensar que a alma do Quincas Borba está dentro do cão. E todo esse balancear entre um cão que é autónomo, que é um herdeiro do filósofo, e um cão que é uma espécie de presença efetiva do filósofo, é o grande dilema do livro até ao final. E é um livro extraordinário. Porquê? Porque não acontece nada. É claro, as pessoas pensam, imaginam, o Rubião passa o tempo todo a imaginar que vai ter qualquer coisa com a Sofia, ela não tem. Depois o narrador sugere que a Sofia tem assim, uma coisa qualquer com tal Carlos Maria. E a certa altura o Carlos Maria tinha ido apenas à mesma costureira que ela. Naquela altura os homens iam à costureira. E depois
ele diz, então a leitora agora diz, mas então o quê? Eu não disse que eles eram amantes, a leitora é que tirou a conclusão. Eles só entraram na mesma rua. É um livro realmente muito divertido, tem tudo a ver com herança. Agora, o Brás Cubas também tem. Eu já tinha que contar a história do Quincas Borba, porque é o que eu tenho mais fresco. É assim mais fresco. Mas começamos pela herança. Queres que eu diga alguma coisa disso tu? O Brás Cubas. Podemos começar pelo nome do Brás Cubas. É. Sim? Porquê é que o Brás Cubas se chama Brás Cubas? Porquê é que ele se chama Brás Cubas? Não, já agora podemos começar a recuar. E porquê é que tu estudaste Machado com Mas Santo já nome contei do essa Brás história Cubas? muitas vezes. Nós não sabemos. E vocês são quem? Nós. Aqui são coisas da minha intimidade, eu não me conto assim a qualquer um. Estou aqui à sua frente. Isso é verdade. Pois. Com um aspecto assim bastante parece sim, você é intimidante. Ele tem óculos, mas... Sim, eu não sei. Bom, o Brás Cubas é uma figura histórica da colonização do Brasil. É um fidalgo do Porto que foi para o Brasil no século XVI. Foi um dos fundadores de São Paulo, foi o fundador da cidade de Santos. Passou a chamar-se Santos por causa dele, porque ele criou lá o primeiro hospital do Brasil, que é o Hospital de Todos os Santos. E as pessoas diziam, vou aos Santos, e acabou a ficar Santos. Foi também, mandou a primeira expedição em busca de ouro no Brasil, portanto é uma figura muito conhecida. E o pai do Brás Cubas, do livro, tinha assim uns fumos nobiliárquicos, ele achava que era aristocrata. Mas na verdade a família dele era tanoeiros. Eram pessoas que faziam cubas, portanto, não sabem, uma cubas de vinho, eram tanoeiros. E ele primeiro começou por dizer assim que o pai dele era um cristão, um cruzado, que tinha arrebatado 300 cubas aos mouros. E o Brás Cubas comenta, o meu pai era um homem de imaginação. Livrou-se da tanoaria nas asas de um calamburro. Que é uma das frases mais maravilhosas do livro. Não há ninguém que não se ria, não é? Nas asas de um calamburro. E calamburro, para quem não sabe francês, quer dizer trocadilho. Sabe francês? Claro. Calma, nas asas. E depois, aquilo não resultou e ele então tentou dizer que era descendente desse tal Brás Cubas, do fidalgo. Mas, e por isso é que pôs ao filho o nome Brás, que é para ele ser homónimo de Brás Cubas. Grande parte do problema deste Brás Cubas é o desejo que ele tem de dar um significado próprio ao seu nome, livre do pai. O pai dizia a árvore dos cubas, a listada dos cubas, um galho dos cubas, um cubas, né, quando o pai morre. E ele não quer, ele quer ser ele próprio, mais ou menos, isso assim. Então o pai chamou-lhe Brás Cubas para ele se confundir. Um dos méritos grandes deste livro é que hoje quem conhece Brás Cubas conhece este menino, ninguém só tem o outro. Né? Embora haja uma rua no Porto, e acho que há um largo aí nessa rua do Porto é que está a minha história. Opa, não devias ter falado nisso. Agora já está. Um dia eu era estudante de economia no Porto e passei nessa rua por razões particulares. E vi, olha, Rua Brás Cubas e tal, não sabia, e passei, depois voltei a passar na rua por razões que continuavam a ser particulares, várias razões particulares para isso. E um dia passei na rua 31 de Janeiro, havia duas livrarias Bertrand, uma assim mais moderna, com livros modernos, e uma mais antiga com livros clássicos. Na montra tinha dois livros iguais, com a capa do mesmo grafismo, um que era Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro. E eu nunca tinha visto aquele livro, sabia o que era, disse, Brás Cubas, isto é bom para eu usar isto para razões particulares. Brás Cubas. Quando começo a ler, percebo que é uma pessoa que já está morta, não tem nada a ver com aquele da rua, e não usei o livro, fiquei com ele para mim até hoje. Na verdade, não é verdade. Eu emprestei a uma pessoa da TSF, cujo nome vou dizer, porque ele nunca mais me devolveu. É sério, essa... Não estás a olhar para mim, não foi para mim. Não, é Francisco Sena Santos. Francisco? Francisco Sena Santos. Pronto, assim que ficamos a saber, também não vou. Se o encontrar um dia, Não. devolve o livro ao rapaz. Exatamente. Andei anos a pedir, porque eu tinha tanta estimação, que uma vez até houve um aluno nosso, que são pessoas que usam de falar mais no assunto, tem aqui um igual. Não era a mesma coisa, estava mais gasto e tudo. Mas foi uma experiência muito engraçada, porque eu li o livro, gostei imenso e depois pensei, espero que o outro lá esteja.
que o livro era tão interessante, fui a correr, quando acabei fui a correr para a Rua 31 de Janeiro, que na altura se chamava de Santo António, para ver se o livro do Dom Casmurro ainda estava ainda. Ainda estava aquele livro. Ninguém liga a esses livros. Eu ligo. Estou 50 escudos. E foi aí que eu conheci Machado de Assis, e é por causa disso que eu me interesso por. Ou melhor, não vou dizer que me interessa, mas por causa disso é que me tornei professor de literatura brasileira. Quando estava na faculdade não tinha ninguém. É sempre uma vantagem. Agora, o mais interessante disso é que o pai, esta confusão já está prevista no livro. Porque o pai chamou-lhe Brás precisamente para ser confundido com o outro. E a confusão até acabou por dar, eu fiz uma tese de mestrado sobre o livro e tal, e outras coisas. E, portanto, o primeiro aspecto interessante do livro é que geralmente a parte das pessoas não sabe, mas ele explica bem que o pai lhe deu o nome para uma falsificação. E uma boa parte da vida de Brás Cubas vai ser preenchida com falsificações do pai. Que o pai quer tornar-se um fidalgo, quer pertencer às elites nobiliárias, quer ser alguém, e tem sempre a ideia do nome. Ilustrar o nosso nome, prolongar o nosso nome, continuar a ilustrá-lo ainda mais. E um dia, bem, essa parte depois falar. Mas logo no princípio, ele conta como é que morreu, e diz que morreu de pneumonia, mas a causa não foi a pneumonia, foi uma ideia grandiosa que ele tinha, que era criar um emplastro anti-hipocondríaco, que era um emplastro contra... Hipocondríaco na altura significava mais ou menos coincidente com melancólico, ele usava os dois termos mais ou menos indiferenciadamente. Portanto, era uma coisa que se punha nas costas e a pessoa estava melancólica e ficava boa. Depois vários laboratórios farmacêuticos acabaram por fazer, embora a melancolia seja inextirpável. E então ele queria usar esse emplastro e tem uma página maravilhosa que ele diz: o meu intuito era curar a melancólica humanidade. Aos amigos mais próximos não escondi que ambicionava ganhar muito dinheiro. Mas do outro lado, para mim mesmo, o que eu queria mesmo era ver o meu nome nas caixinhas e nas farmácias em plastro para as cubas. O que é que era? Eu tinha a paixão do arruído, do folheto de lágrimas, o amor da nomeada. E o livro começa assim. Depois começa a contar a história do pai, a história da genealogia, da família, essa coisa das cubas e do calamburro, e nós percebemos logo que ele está dominado por uma paixão do nome, que consiste em querer ter o nome dele e ao mesmo tempo em querer livrar-se do nome do pai. E nessa diferença entre o Cubas como apelido e o Cubas como nome próprio e a herança que ele recebeu do pai, que é uma herança de facto terrível. E que depois muitas pessoas leem no final do livro, tem uma frase que toda a gente sabe: do lado de cá do mistério achei-me com um pequeno salto. Não tive filhos, não transmitia nenhuma criatura ao legado da nossa miséria. A pessoa lê aquilo, acaba de ler o livro, ai meu Deus, isto é um livro. E muita gente diz, não, isto é a mensagem do livro, mas não é. Não é a mensagem, por razões que nós já vamos dizer, não é? Porque antes disso, o emplastro aparece outra vez, no último capítulo. E ele diz assim: tu, divino emplastro, eras... terias o primeiro lugar entre os homens. Davas-me o primeiro lugar entre os homens, porque eras a direta e genuína inspiração do céu. Ponto final. E a seguir diz: o acaso determinou o contrário e aqui vos ficais eternamente hipocondríacos. E isto é a suma do livro. Há a inspiração que vem do céu, mas o acaso manda mais. Até faz lembrar aquela frase do... Conhecem um autor português chamado Jaime Pacheco? Disse uma vez: ninguém está imune de ser alheio ao erro. O Brás Cubas podia emendar para ninguém está imune de ser alheio ao acaso. Jaime Pacheco é um jogador de futebol, atenção, não escreveu nada. Ninguém está imune de ser alheio ao acaso, porque o livro, e é um dos encantos do livro, é uma história de sucessivos lances de fortuna, acasos, peripécias, e ao mesmo tempo a maneira como o livro está escrita é exatamente essa. De repente ele vira para qualquer lado e depois diz: não, este capítulo não é sério. Ou muito me engano, acabo de fazer um capítulo inútil. Acho que vou tirar o capítulo anterior. Está ali um despropósito, eu não quero dar pasta à crítica do futuro. Está num processo constante de errata, vai emendando e vai fazendo coisas. Há que tem um capítulo que só tem reticências e pontos de admiração.
de exclamação, maravilhoso. Mas quando eu lhe disser o que é que está a acontecer naquele capítulo, é que em vez de vai dizer oh. Claro. Claro, agora é Claro, e o claro, tem que falar. Ai, eu estou a ouvir. E o Há muitos anos que isto... Gosto de O nome, sim. O que quiseres. Já disse muita coisa. Não, explica lá o que é que eles estão a fazer quando há. Há o velho diálogo de Adão e Eva. Isso, é o diálogo de Eva. E depois há o diálogo entre o pai e o filho. Isso, esse é que nós temos que ler no final. Sim, mas eu não conto os pontos de viragem da história. Não. Mas a questão fundamental que o Abel está a dizer é que também as reticências substituem um diálogo amoroso. Pronto, como é que dizes? Uma razão particular. Não é toda a mesma coisa. Parecia-me que sim, naquela história, mas pronto. Isso era o Quincas Borba que dizia, uma razão particular. E o adjetivo particular no Machado de Assis é usado sempre com muito critério. Mas na conjunção, agora estavas a derivar para a questão da forma do romance. Sim, mas acho que podemos juntar as duas há aqui coisas, duas coisas, porque na questão da herança do pai, no fundo este Brás Cubas que nasce com a missão de ter um nome nobre, porque o pai tem sede nomeada, como ele virá a ter, e quer que o nome dos Cubas brilhe pelo mundo, ele no fundo nasce com a herança de fazer alguma coisa na vida, não é? A história do Brás Cubas, o que é extraordinário neste livro, e até é muito extraordinário tendo em conta também o contraste depois com os outros que vêm a seguir, é que este é um romance que se desfaz no sentido em que Brás Cubas não vai fazer nada na vida, ou seja, todas as coisas para que está prometido vai desfazê-las sistematicamente, portanto é uma espécie de anti-romance da formação de um possível herói, sistemática, no sentido em que todos os pontos de viragem que fariam a constituição da personagem grandiosa e heroica são sistematicamente demorados, destruídos e auto-sabotados pelo próprio Brás Cubas, como se a missão de Brás Cubas fosse precisamente não apenas a tentar fugir do nome do pai, mas tentar fugir das expectativas que o pai tinha para a vida dele e substituí-las com outras. E é aqui que a questão da herança é interessante, não é? Porque no fundo, sob o nome de herança, nós podemos encontrar várias coisas. Dá-se sempre muito bem com as mulheres todas. Não dá sempre muito bem com as mulheres todas, mas esse é um exemplo clássico. Né? O pai quer casá-lo com uma mulher chamada Virgília. É uma página do livro que até tem o V de Virgília que marca essa coisa. E a Virgília é um bom partido porque levará Brás Cubas a ser ministro de Estado, ao Parlamento. Né? E Brás Cubas anda ali a namoriscar a Virgília, muito hesitante, até que vem um Lobo Neves arrebatador, ele arrebata-lhe Virgília dos braços e o pai morre disso. O cara termina a morrer a dizer Cubas, porque perdeu a oportunidade de casar. E o que é que Brás Cubas vai fazer? Quando Virgília está casada com o Lobo Neves, com promessas de vir a ser marquesa, porque ele será marquês e, portanto, está a cumprir tudo aquilo que era esperado para Brás Cubas e ele não cumpre, Brás Cubas seduz Virgília e numa valsa. E arrebata o coração de Virgília até à morte. É a última pessoa que o vai visitar à cabeceira da cama, não é? Portanto, num certo sentido, o diálogo entre Adão e Eva de que falávamos há pouco, que é todo dado por reticências, é com Virgília, a conversa com um possível filho que não chega a nascer é com Virgília, e o Brás Cubas, que podia ter descendência e deixar filhos, o único filho que quase chega a ter é um filho que não pode ter o seu nome, porque é um filho que teria ilegitimamente com Virgília. Um embrião anónimo da obscura paternidade. Neste destruir sistematicamente o que seriam os feitos da vida de um herói, é que o Brás Cubas vai desfazer o legado do pai dele. Até isso ele perdeu, porque no capítulo seguinte, ela perde o filho e ele diz, mas o embrião desfez-se naquele ponto em que lá a place não se distingue de uma tartaruga. Até o embrião era anónimo da obscura paternidade e não chegou a ver. Depois chega a casar no fim e a noiva morre dias depois do casamento, já jovem. Portanto, tudo o que ele tenta efetivamente fazer, ou tudo aquilo que corresponderia ao percurso dele, é sistematicamente apagado. Agora, é esse não fazer ou esse desfazer que é a história de Brás Cubas. Por outro lado, Brás Cubas é o autor de um livro. Exatamente. Pronto, e aqui é que a dinâmica fica interessante. Mas é um autor de um livro, ainda não o dissemos, a Bárbara começou por dizer, no dia da morte de Machado de Assis, que só se transforma em autor depois de morto. E esse é que é o ponto decisivo da diferença da originalidade deste livro. Não por ser uma ideia
original e divertida que ninguém abraçou deste modo antes de Machado, mas porque é estrutural precisamente para esta interrupção da herança e para esta interrupção da ideia de uma vida construída à volta de sucessos, para gerar um percurso legível e herdável, digamos assim, precisamente porque Brás Cubas não se transforma, podia ser um romance da formação de artista, que chega ao fim da vida e escreve as suas memórias e se transforma num escritor compensando os falhanços da vida. Não é isso que está a acontecer. Brás Cubas deixa claro desde o início que uma das razões para começar a contar a sua história pelo fim, pela morte e não pelo início, é que ele não é um defunto autor, um autor que morre, mas um autor defunto. Não, ao contrário, desculpa. Ele não é um autor defunto, ou seja, um autor que morre, mas um defunto autor, que na campa teve um outro berço. E este é o paradoxo fundamental. Alguém que só depois de morto é que escreve, por processos que ele diz que seria complicado explicar aqui, a ficção científica aflora, ou fantástica aflora, mas não é convocado, mas tudo se decide no gesto autoral de Brás Cubas, que decide escrever o seu romance deste modo, apontando para os traços que o Abel já estava a adiantar. E é a relação... Não. E é a relação entre esse gesto autoral do Machado, do Brás Cubas, autor, e o modo como conta uma história que é uma anti-história, porque desfaz a possibilidade de percurso, formação, construção de personagem, etc., que é particularmente interessante aqui do ponto de vista de Brás Cubas. Do ponto de vista de Machado, esta relação entre Brás Cubas morto e o livro que é muito mais interessante e volta a devolver. Ele diz no princípio, o Brás Cubas no princípio, que escreveu na forma livre de um Stern e de um Xavier de Metro. Mas não diz o que é que escreveu. Diz que é um livro, escreveu na forma livre. Só no primeiro capítulo é que diz que vai escrever sobre ele. Ou melhor, sobre a sua vida. Portanto, o livro, para ele, é um romance. Mas é um romance onde ele faz aquilo que a Clara estava a referir. A sabotagem radical da vida dele é feita, sobretudo no romance. Porque ele tem... a mãe morre. A mãe não é... A mãe dele morre. E ele fica muito triste. E vai para a Tijuca. E depois está melancólico e até cita o Shakespeare, que diz que bom que é estar triste e não fazer coisa nenhuma. E depois o pai aparece lá e diz: meu filho, isto não é vida, há que viver, a vida continua. E já ele estava com as camisas, ele dizia que tinha metido as camisas e os alexandrinos do poeta num baú, já estava preparado para ir. Quando o pai aparece, ele senta-se no baú e fica outra vez preparado. Ele diz: um projeto, 2 projetos, um casamento e um gato e tal. Não quero casar. Eu quero ser urso. Não, os ursos casam-se. Não quero. Tá. E o pai acaba por convencê-lo a casar com a Virgília. E ele depois diz: o pai vai embora, então está assente, está lá. Depois ele diz: não, mas primeiro ainda tenho que ir ali visitar a Dona Eusébia. Vocês não sabem quem é a Dona Eusébia, não? A Dona Eusébia é a mãe de Eugénia, que também não sabem quem é. Eusébia em grego significa mulher santa. Eugénia significa perfeita. A Dona Eusébia era amante do Major Vilela, é um episódio que há no princípio. O próprio Brás Cubas apanha o Major Vilela a dar um beijo na moita à Dona Eusébia, vem com ele: o Major Vilela deu um beijo na Dona Eusébia, que foi um escândalo. Quando era criança, quando era pequenino. E depois ele diz: fui lá ver a Flor da Moita. E a Flor da Moita era a Eugénia, que não só era filha natural, como na altura se dizia, como ela era coxa. Mas ele não reparou da primeira vez. Mas ela era muito bonita. E é uma das partes mais conhecidas do romance, porque bonita-se coxa, porque coxa-se bonita. A natureza é às vezes um imenso escárnio. E ele fica encantado com ela e está a seguir às propostas do pai. E um dia vai lá e gosta dela, e volta no dia seguinte, e ela vem assim a mancar, ele já machucou-se. Não, sou coxa de nascença. Atirei-me com 1000 diabos, e não sei o quê. Mas a mãe disfarçou e tal. E aquilo fica ali, mas há uma parte em que ele usa umas 4 vezes a expressão ao pé. Ao pé dela sentia-me bem. Ao pé dela tinha uma satisfação moral e física. Aquilo chega a ser sórdido, tantas vezes ao pé. E a verdade é que passa lá uma semana, no outro dia não fui, porque choveu. No outro dia não choveu, também não fui. E a certa altura houve uma voz e vai embora. Mas é um momento crucial na vida dele, porque o pai está-lhe a impingir a Virgília que ele não conhece, e ele conhece ali uma com quem até gostaria de casar. Mas como também tem aquela ideia da grandeza e da aparência, era por amor de Deus, uma mulher coxa. E então inventa que está no caminho de Damasco, como a São Paulo, e com uma voz lhe diz: levanta-te e entras na cidade. Que é também um capítulo
assim, sarcástico. E ele foge da coxa. E a seguir então vai cortejar a Virgília. E a Virgília perde-se porque um dia pergunta ao Lobo Neves, então quando é que vai ser ministro? Por acaso tem que passar. Ainda hoje li não sei quem a dizer, o Essa não é nada. A Virgília está com o Brás Cubas e com o Lobo Neves. Os dois a cortejá-la, assim à distância, não é como aqui nós, à distância. E depois o Lobo Neves, todo vaidoso e tal, e ela diz assim, então, e quando é que é ministro? E ele diz, pela minha vontade, hoje mesmo, pela vontade dos outros, dentro de um ano. E ela diz, então quando for tem que me fazer baronesa. Marquesa, porque eu serei marquês. E o Brás Cubas diz, e logo ali me arrebatou com ímpeto verdadeiramente cesariano. É um momento extraordinário do livro, porque realmente não é preciso mais nada, um capítulo de 10 linhas. E ela casa com o Lobo Neves. E depois, quais seriam as probabilidades de se tornarem amantes? A vida toda, não é? E isso é a grande ironia do livro. O pai queria casá-lo para ele ser deputado e ter honrarias. E ele vai perseguir o projeto do pai na clandestinidade. Não consegue. Casamento não se casa, o embrião não pode ter o nome dele. Chega ao Parlamento, faz um discurso sobre a Barretina, para a gente se rir, e perde o lugar. E o modo como ele conta a história é o realce permanente, através quer da brincadeira, quer do desconchavo da certa altura dos capítulos, é um realce permanente do governo do acaso. Ele é como se ele andasse a ser fustigado por uma força qualquer obscura que o leva à derrota. Mas, ao mesmo tempo, e esse é o lado interessante, ele teve sempre um sucesso extraordinário com as mulheres. A Marcela, essa Eugénia, ficou perdida de amores por ele. Ele ficou lá uma semana. Depois foi a Virgília, que ele estava hesitando, mas a seguir tiveram um affaire, um caso, não sei como é que agora se diz, até ao fim da vida, foi a última pessoa que o viu. E no final, como se não bastasse, ainda veio Eulália, que em grego significa a eloquente, que morreu poucos dias depois com a febre amarela. Ele só põe o epitáfio porque ela ia casar-se com ela, não é? Ia filhos, mas a febre amarela voa antes. Mas com todas elas, não sei, ele devia ter algum encanto, não é? Mas não faz. E isso é um dos pontos curiosos, porque o livro tem momentos de tensão erótica muito, muito óbvios e ao mesmo tempo muito humorísticos, o que é difícil fazer. Com o caso da Eugénia, isso acontece frequentemente. Ele faz humor simultaneamente que cria uma atmosfera erótica. Já a lesma e o sapo, uma borboleta preta, e depois elas têm medo da borboleta, ele dá-lhe aquela coisa do macho pedroso, com uma toalha, mata a borboleta, eles batem palmas, que bom, que grande, que forte que ele é. Ele só tinha matado uma borboleta. Não é? Depois aparece outra, que destaca o inventor das borboletas. Bem, não vou dizer mais nada, não é? Mas o livro é engraçado exatamente por isso, porque ele conta a história de uma maneira engraçada, e torna a vida dele também uma vida engraçada. Não tem qualquer tentação nem de se ridicularizar, nem de se enobrecer. Não há princípio nenhum de unidade, até que chega a uma altura acaba, porque já também não devia ter papel. Isso é uma questão, mas essa questão, na maneira como ele torna engraçadas as coisas, também é parte dos gestos de escrita do Brás Cubas. Esta questão da borboleta é um exemplo, mas há outra, com a Vigília e com a atração erótica, que é particularmente interessante para percebermos como é que esta narrativa mais romanesca que o Abel está a reconstruir, generosamente a reconstituir aqui para o vosso deleite, é trabalhada através de uma série de analogias que, na verdade, vão acrescentando camadas de reflexão ao livro. Por exemplo, o momento em que ele consegue roubar Vigília a Lobo Neves, depois de Lobo Neves já ter casado com Vigília, portanto, o momento em que o adultério entra, não é? É um momento na construção narrativa extraordinário, porque ele começa por encontrar na praia 5.000 contos. É um embrulho. Um embrulho misterioso. Mas ele interpela o leitor. Não estás a gostar do livro? Queres uma coisa? Queres um embrulho Toma misterioso? lá um embrulho misterioso. Vai à praia à noite e encontra um embrulho misterioso. À volta, ninguém sabe daquele embrulho. E diz, vou ficar com isto. E fica com o embrulho. E no dia seguinte,
encontra uma moeda e diz, vou devolvê-la a um guarda civil. E vai ao banco devolvê-la e fazem grande publicidade do caráter nobre do homem que vai devolver uma moeda, encontra uma moeda e não fica com ela, vai devolvê-la ao banco. E ele caladinho sobre o embrulho misterioso e os 5.000 contos que tem em casa, e depois vai dar a outra personagem que vai chegar até ao fim do livro. É aí que ele descobre, faz um capítulo filosófico. O que é que ele faz com o dinheiro? O embrulho misterioso. Ele dá o dinheiro. Dá o dinheiro à caseira, à alcoviteira que mantém a casa onde ele se encontra com Virgília. Onde é o pagamento para o a qual não beneficiou porque veio um meliante que lhe roubou todo. Mas ele encontra o embrulho, não devolve o embrulho, encontra a moeda, devolve a moeda, fica famoso por devolver a moeda, e no capítulo seguinte ele vê Virgília no banho e diz: é minha! Como tinha dito à moeda que encontrou no chão. Portanto, passamos da moeda para Virgília, rouba a Virgília depois de ter devolvido a moeda, e descobre uma coisa extraordinária. É um capítulo isolado, e já vamos falar da própria estrutura dos capítulos, que é aqui provavelmente a coisa mais interessante, que é a lei da equivalência das janelas. Quando uma janela está fechada, abre-se outra para arejar a casa, e portanto esconde-se o embrulho, mas devolve-se uma moeda para criar circulação moral. Nesse sentido que o engraçado no Brás Cubas é também um ensaio de destruição da conduta moral, ou de destruição do edifício moral que seria expectável para esta personagem. Isto tem a ver também com o lado filosófico do livro e com a própria estrutura do livro. O ponto fundamental que nós ainda não sublinhámos, e que na verdade era por aí que se calhar podíamos ter começado, é que Brás Cubas é autor do seu livro, não apenas no sentido em que diz que é ele que vai contar a história, ou no sentido tradicional do manuscrito encontrado, etc., mas é o Brás Cubas que, defunto, morto, decide escrever o livro exatamente no modo como a Bárbara o editou na Tinta da China, com um capítulo a começar em cada página, com capítulos curtos, capítulos longos, com esta estrutura extremamente sincopada que faz com que haja capítulos que só têm uma linha, não é? O mais extraordinário é um que eu já leu, que é este, o 304, o 136, que é o capítulo Inutilidade, que só diz mas, ou muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil. E depois percebemos que o capítulo inútil, que seria o anterior, na verdade é o capítulo Inutilidade, porque o capítulo seguinte começa. E daí não. Ele resume as reflexões que fiz no dia seguinte ao Quincas Borba, e portanto a própria estrutura do livro está a ser decidida por Brás Cubas e voluntariamente exposta por Brás Cubas como um jogo de provocação com o leitor. Há um ponto decisivo em que ele diz: achas que este livro anda devagar? Não, ele diz: este livro, estou cansado dele, tem certa contração cadavérica e um vício grave. Mas aliás, mínimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu queres chegar depressa a um final, o livro anda às curvas, como os bêbados, etc. Portanto, ele está continuamente a lançar aos olhos do leitor a originalidade formal do seu livro e a lançar aos olhos do leitor um facto decisivo, que é que o livro está escrito, paginado, composto, montado deste modo, porque ele, como autor, assim decidiu. Ora, isto é decisivo por uma questão que nós tendemos a naturalizar muito rapidamente, mas que, no fundo, abre uma das questões fundamentais da obra ficcional do Segundo Machado, que é o facto de Brás Cubas ser o autor do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, deixa o nome Machado de Assis num lugar relativamente fantasmagórico em relação a este universo. Ouve-te a palavra. Pode ser o lugar de Machado de Assis. Não, é verdade, e por cima ele tendo morrido hoje, porque o problema que a Clara está a falar é um problema realmente interessante, porque o Machado de Assis só chama o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, e o Brás Cubas é que decide como é que o livro é feito, e ele é que faz tudo, ficcionalmente, claro, não é? E depois, como o livro tem vários aspectos, sobretudo há um certo leve de cinismo por vezes, a lei da equivalência das janelas, a ponta do nariz, o desapertar as botas, à altura existem as botas apertadas, desapertei, fiquei aliviado, enfim, um certo, do ponto de vista moral, que muitas vezes é interpretado como cinismo. Há uma tendência para ver no livro as opiniões do Machado de Assis e achar que aquilo são opiniões dele e que é a moralidade dele, etc. A partir do momento em que é o Brás Cubas que escreve,
nós temos de ter algum cuidado, temos que pensar que não é o Brás Cubas, não é o Machado de Assis que pensa aquilo, mas o próprio Brás Cubas. E isso, de resto, é na história da crítica de Machado de Assis um problema muito grande que foi mais ou menos, ou se não completamente, aberto por uma senhora americana que nem nunca foi ao Brasil, que Ellen Colwell, que ela se chama, mas não a propósito deste livro, mas a propósito do Dom Casmurro, que tem uma estrutura semelhante e onde há um caso, enfim, é muito conhecido. O autor do livro, também com o Brás Cubas, casa-se com uma Capitu, depois imagina que ela o atraiçoou com o melhor amigo. E toda a gente achava que isso era assim, até que essa senhora começou a traduzir o livro e disse: não, isto não pode ser, ela está completamente inocente, este tipo é um hotel brasileiro. Eu senti ido ao Brasil, pois os brasileiros não gostaram de ser. Mas isto não pode ser. E ela escreveu um livro a defender a Capitu. E esse livro demorou 40 anos a ser traduzido no Brasil. É uma coisa engraçada. Mas o que ela mostra, o que ela descobre ali é que há um autor que nós estamos a ler, é o único que escreve o livro, que pode estar a enganar-nos. E se ele nos está a enganar, como é que nós lemos? Este é um problema muito interessante do ponto de vista literário e que ela abriu para praticamente tudo. E hoje, alguns dos críticos que, enfim, desdenharam o que ela fez, têm a mesma atitude relativamente ao Brás Cubas. Designadamente diz: não, o que Machado de Assis está a fazer é a expor o Brás Cubas como um membro da elite brasileira. Portanto, ele tem os vícios da elite, ele tem escravos, ele manda nos escravos, ele faz isto e faz aquilo, ele foge da coxa. Há um dos críticos mais importantes faz umas páginas extraordinárias a dizer que ele não devia ter fugido da coxa, porque isso de ser coxa não tem problema nenhum. Não, francamente, as pessoas têm direito de fugir das coxas. Não era esse o problema ali sequer. Mas é uma dificuldade. Agora, a maior dificuldade nem sequer é esta, porque nós, depois, à medida que vamos lendo o livro, já nos esquecemos quem é que está a falar, não interessa. O livro é tão divertido, tem frases tão bem escritas, tem cenas tão, sei lá, surpreendentes. Viramos a página e ele diz, por exemplo, olha, há aqui um que é um dos mais extraordinários. Está quase no ponto descendente do caso, pela Virgília, que chama-se Entre a Boca e a Testa. O capítulo diz assim: sinto que o leitor estremeceu. Travessão. Usa muito travessão. Ou devia estremecer. Naturalmente, a última palavra sugeriu 3 ou 4 reflexões. A última palavra era beijo de defunto. Porque ele está a querer dar um beijo à Virgília e ela a recuar. Ele recuava como se o meu beijo fosse um beijo de defunto. Devia estremecer. Veja bem o quadro. Numa casinha da Gamboa. 2 pessoas que se amam há muito tempo. Uma inclinada para a outra a dar um beijo na testa e a outra a recuar como se sentisse o contacto da boca de um cadáver. Há aí, no breve intervalo entre a boca e a testa, antes do beijo e depois do beijo, há aí largo espaço para muita coisa. A contração de um ressentimento, a ruga da desconfiança, ou enfim, o nariz pálido e sonolento da saciedade. Isto é uma prosa extraordinária. Uma sugestão extraordinária do que está a acontecer ali. Eles estão a ficar enfastiados, mas ao mesmo tempo não se vão largar. Há um misto de sensações. E ora, nós quando lemos isto, o que é que interessa se é o Machado de Assis que está a transmitir a ideia? O Machado de Assis não conhecia a Virgília. Nós somos metidos dentro da ficção e dentro dessa ficção lemos um homem que está com uma mulher e que está cansado dela, ela cansado dele, e ele quer dar-lhe um beijo e ela acha que ela é um cadáver. Quem é que nunca foi confundido com um cadáver? Que é a própria ideia. Ora, mas isso depois levanta, do ponto de vista literário, o problema mais interessante é que o livro tem uma configuração tão marcada e está escrito de uma maneira tão original, que depois como é que o Machado de Assis vai continuar a escrever? Este é o livro que se costuma dizer que inicia a segunda fase, porque os livros anteriores são relativamente convencionais. Mas ele aparece com isto e as pessoas ficam perplexas. Um morto, depois não casa, nunca faz nada na vida. Mas que raio de livro é este? Dedica aos vermes, não é? É dedicado aos vermes, E mesmo do ponto de vista literário, considerando aquelas correntes da época do realismo, isso tudo, não tem nada a ver. É um livro que não tem nada a ver com o assunto. Portanto, ele faz isto e a seguir como é que faz? Por isso que ele demora 10 anos até publicar o Quincas Borba, até encontrar uma maneira de
continuar este tipo de romance, mas sem ser a mesma coisa, porque este tipo de romance está marcado por Brás Cubas. O Brás Cubas é uma figura única e, na medida em que é autor, ele não pode repetir a mesma coisa sem se tornar ele próprio, no fundo, um discípulo do próprio Brás Cubas. E daí uma certa ideia fantasmática que aparece, que ameaça todos os críticos desde aí, porque dizem: não, o Brás Cubas escreve, mas a figura espectral de Machado de Assis está atrás a ditar-lhe as coisas. E em todos os livros depois nós lemos essa figura sombria. Não há figura nenhuma sombria. Quer dizer, depende da opinião de cada um. Mas foi um esforço grande. E daí, a grande comparação, se um dia quiserem fazer, é ler o Brás Cubas e depois ler o Dom Casmurro. E a primeira impressão é que o Dom Casmurro está escrito como o Brás Cubas. Mesmo a estrutura, capítulos curtos, frases pequenas, mesmo um sentido de humor próximo. Mas o Dom Casmurro depois desanda numa tragédia horrível. No final, apareceu um crocodilo e comeu-lhe o filho. Não, é só para não contar o fim. Por acaso é um livro em que convém não contar o fim, porque os 2 terços iniciais do livro são descritos no que ele chama um ambiente de ternura e amor. E de repente já não. E essa mudança é completamente alheia ao mundo do Brás Cubas. O Brás Cubas já vive sempre na ternura e no amor e no nada, e no acaso, e tudo que se vai perder desde o princípio. Ali não, ali é uma história de amor e é muito intrigante, porque o homem que está a escrever aquilo já sabe, quer dizer, já está convencido que o filho que nasceu não é dele, que o amigo o atraiçoou, que ela também o atraiçoou. No entanto, a maneira como ele descreve o livro, ele descreve a ligação dele com a Capitu desde o início, enquanto são novos, não deixa nenhuma suspeita no leitor de que algo de mal vai acontecer. E se o livro tivesse acabado ali naquela altura em que ele saiu do seminário, porque ele foi um seminário no mestrado de estudos portugueses, ele saiu do seminário, e nós ficávamos assim, que é uma história de amor maravilhosa, é como se fosse o Brás Cubas a falar, e depois vê-se que não é. Isso são aspectos essenciais do gênio do Machado de Assis. Ele consegue escrever um livro que formalmente é irmão quase do Dom Casmurro, mas que depois apercebemos que é rigorosamente o oposto. Porque o Brás Cubas não está a escrever um livro para ir numa certa direção. E a certa altura, começa a fazer isso. E não podemos ter a certeza de que não esteve sempre a mesma ideia. Depois, os últimos livros são o Isaú e Jacó e o Memorial de Aires. O Memorial de Aires está na nossa coleção aqui. Olha, nós temos muito orgulho neste livro, que é o primeiro desta nova coleção. O Memorial de Aires é um livro lindo, porque tem um conselheiro, um senhor que escreve um diário. E ele começa no cemitério, ele está a visitar, vai com a irmã, e a irmã, depois ao fundo está uma viúva. Eu não vou contar a história. A viúva chama-se Fidélia. Olha, não tenho culpa. É uma compulsão que eu tenho. É uma compulsão que eu tenho e já tratei durante anos e não tive resultado. Não tive resultado para que insistir. Mas é só no princípio. E faz com a irmã uma aposta. A irmã diz que aquela viúva, que é linda, as mulheres são sempre bonitas, não se casa. E ele diz: não, casa. Você não casou e tal. E fazem uma aposta. E ele pergunta: quer fazer comigo a aposta do Fausto? Ela não sabia o que era o Fausto, porque ele não se acha, e tirou-lhe o Fausto. E ninguém repara que realmente há uma certa aposta ao longo do livro, porque é um problema entre a velhice e a juventude. Enfim, não interessa. Eu não posso contar histórias, não posso contar, mas posso ler assim. Fidélia chegou, Tristão e a madrinha chegaram, por exemplo. Eles chegam. Na altura, está bem, posso dizer isto, ninguém vai levar, mas ainda não tinha chegado o Chega. Bom, agora, o outro, eu já vou passar a claro, o Isaú e Jacó é um livro também muito interessante, porque é escrito também pelo mesmo conselheiro Aires, mas é escrito como se não fosse escrito por ele. Ele é personagem e faz comentários sobre as pessoas e tal, e também tem o memorial, e é anterior a este. E faz muita confusão, mas então ele é que escreve o livro e ele põe-se assim mesmo como personagem. E tem momentos maravilhosos. O mais maravilhoso de todos é a Flora, que é uma menina. Há uma história de 2 gêmeos, isto sabe-se logo no princípio. Estou calado. 2 gêmeos, por isso é que se chama Isaú e Jacó. E os 2 gêmeos apaixonam-se pela Flora, a Flora não consegue ter direito. E
e depois vocês, quando lerem, vão ver o que é que acontece à Flora. Os gêmeos, no fim, ainda estão vivos. Que é uma prova de que os gêmeos são indestrutíveis. Não, os gêmeos têm que se preservar. É o ponto em que a ideia do património genético deve ser transmitida agora não é? Eu, por acaso, queria fazer-vos uma pergunta. Não tem a ver exatamente com a estrutura do livro, nem, mas eu só li Machado de Assis, eu estudei literatura no liceu, não é? Humanísticas. E só li Machado de Assis quando tu publicaste, e não foi que bom. E a minha questão é, porquê que vocês acham que os brasileiros têm que ler essa na escola? E porquê que nós nunca lemos Machado? Porquê que este livro, as Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós não estudamos? Quando estudamos literatura em língua portuguesa. Tem alguma... É porque eu fiquei muito espantada quando li isto. Pensei, que estranho eu ter estado a estudar tantos autores de língua portuguesa e nunca, não ter estudado nenhum brasileiro, ponto 1, mas este especialmente porque nós estudamos muito essa, Carré, etc. Não tens nada para dizer? Porquê? Vocês são professores de literatura. Ainda não paraste de fazer a pergunta. Nós temos que já certamente se lê. muita coisa para dizer sobre esse assunto. Parece-me que já se leu Brás Cubas. Já se leu quando? Já se lê. Já. Na escola? Sim, porque nós temos Não, um neto de na 18 escola. anos que nos vai emprestar o Brás Cubas. Portanto, por algum motivo nos vai Deve ser emprestar. alguém que Já leu. nós conhecemos. Deve ser uma amiga Clara. Ora aí. Mas eu tenho 19 anos e ao mesmo tempo concluí a escola e não é ou seja, eu concordo consigo porque não é do plano de literatura recomendado. Não. Ou seja, pode estar numa lista de possíveis obras a ler paralelamente, mas não é literatura obrigatória. Acho que só há um texto do Machado de Assis que é o Apólogo da Agulha. É um conto que é um conto muito engraçado, que é uma agulha que cai no paletó de uma pessoa. Sim, esse sim. Esse está no 8º ano. Sim. No não, até no 7º. E depois o grande exercício é descobrir quem é que está a falar. Mas o Brás Cubas não. Bem, diz. Não, fundamentalmente, há alguns livros. Eu sei que a Galinha, da Clarice Lispector, também entra agora Também. nos programas. Mas a questão é, agora há alguma coisa, e não havia no teu tempo, não é? Mas fundamentalmente é porque na escola, no currículo escolar, a literatura brasileira não entra. Sim, mas os brasileiros leem essa, obrigatoriamente. Quer dizer, Ou seja, em geral não. Tem que Mas ler, acho que sim, acho que os brasileiros têm que ler essa de Queiroz. Acho que sim. bom, mas o caso do Essa é um caso particular. Aliás, o paralelo com o Essa é que é o responsável por isto. Porque o Essa tem um grande prestígio no Brasil. Sempre teve. E inclusivamente um prestígio que levou à pirataria. E havia muitas edições piratas. E o Essa chegou a pedir ao Machado de Assis para vigiar o que havia lá de edições piratas para lhe dizer para ele não ser roubado. E o Machado de Assis disse que sim. Fez tanto como qualquer um de nós. Não fez nada. Porque tinha havido um incidente, e isso é muito forte. Quando o Essa publicou o Primo Basílio, Machado de Assis fez uma crítica muito severa em dois artigos. São dois artigos muito bons. São dois grandes artigos de crítica literária. Ele faz observações absolutamente pertinentes ao romance. Mas havia um problema com o romance, que era, como era um caso de adultério, pode-se dizer, não é? Havia uma condenação grande por se estar, em Portugal, condenavam por estar a expor um caso de adultério, assim, sem... Feminino, adultério feminino, acho que é mais esse o adultério na literatura do século XIX é sempre feminino. O Brás Cubas, de resto, o Brás Cubas, é verdade, é uma coisa que podemos dizer, é o primeiro livro que eu conheço, embora eu conheça pouco, mas pessoas que conhecem mais dizem isso, é o primeiro livro em que o adultério é descrito do ponto de vista do amante. Que a mulher, a Virgília, praticamente não diz nada, não é nem a altura do livro. Mas esse vendaval, a controvérsia moral, no Brasil foi muito mais forte do que em Portugal e abalou muito o Machado de Assis. E ele até deixou de escrever crítica literária na altura, ficou assim um bocado tristoto, porque sabem que o Machado de Assis era uma pessoa, não era como os nossos escritores hoje, que vão para a faculdade e
e tem assim uma vida boa. Não, ele era descendente de escravos, nunca foi à escola, aprendeu sozinho, começou a trabalhar com 10 anos, sabia várias línguas, citava o Júlio César em latim, no fim da vida, mas e corretamente. Portanto, é uma pessoa que aprendeu tudo sozinho, que mostra que há esperança para nós, para pessoas que não vão à escola. Porque agora, com o problema da escola, as pessoas que se queixam que não há professores, é a oportunidade de aprender. É a oportunidade. Se não há professor de português, ele vai ler o Machado de Assis, enquanto a assessora não chega. Mas esse vendaval criou a ideia de que o Machado de Assis e o Essa eram um paralelo. Um equivalia ao outro. E, portanto, se nós já temos o Essa, porque é que vamos ler o brasileiro? E mesmo durante o século XIX, o Machado de Assis não é conhecido em Portugal como romancista. É como poeta, que é uma coisa em que ele não é assim grande coisa. Não é uma poesia muito interessante. Mas, mesmo ao longo do século XX, há poucos escritores portugueses que conhecem a obra romanesca do Machado de Assis. E nós temos esse grande prestígio do Essa, que provavelmente terá que ser um pouco abalado em breve, porque é completamente injustificado. A sério, eu acho. Nós lemos o Machado de Assis e depois, na mesma altura, havia o Essa de Queiroz em Portugal. Há uma diferença. Mas, palavra, está a olhar para mim com essa cara. Eu gosto de Está bem, mas as pessoas podem gostar de tudo. Eu também gostava muito da minha mãe. Mas acho que é diferente. Sim, é diferente, mas é um lugar diferente. Há uma imaginação no Machado de Assis que o Essa não tem. Arrisca mais. Eu acho que o Essa tem um problema desde o início que o Machado de Assis nunca teve. Que era que precisava, que ele queria, devido à sua geração, ele queria fazer uma literatura que contribuísse para o progresso da nação. E não acreditava que isso fosse possível. É verdade. Sim. Ele não acreditava. E então, como não acreditava, ele fez de conta que era possível. E andou a tentar. E depois emendava os livros todos. O Crime de Padre Amaro tem 3 versões. A Capital ela deixou de lado. O Conde de Abranhos deixou de lado. Os Maias foi o tormento que se sabe. Porque a pressão era muito grande. A pressão para ser um escritor da ideia nova, do realismo, da regeneração. Tinha essa ideia de que o escritor deve contribuir para melhorar as pessoas. E ele achava que sim, mas não acreditava que fosse possível. E esse é um problema que é uma tortura que o Essa tem a vida toda. O Machado de Assis nunca teve. Sim, ao mesmo tempo, sim, mas depois morreu. Mas depois acabou por morrer novo. Não, mas isso é um problema sério, porque realmente o Essa é um grande escritor, mas é vítima do tempo em que está. Mas ele achava que não era possível, porque ele achava que não tinha capacidade? Não é possível de todo, porque a literatura é outra coisa. O caso do Machado de Assis, o Machado de Assis tem a mesma pressão, mas noutro plano, que ele tem a pressão para ser um escritor nacional, que era o que na altura se exigia aos escritores brasileiros, que era ser nacional, representar a realidade brasileira. E ele estava-se nas tintas para isso. E escreveu, inclusive, um artigo em que diz que os escritores o escritor deve ter um sentimento íntimo que o faça ser homem do seu tempo, ainda que trate assuntos distantes. E reivindicou, desde o princípio, e nesse aspecto é uma linha de coerência que ele tem, desde o princípio reivindicou a liberdade de escrever sobre o que ele quisesse. Nunca admitiu que pudesse dizer, olha lá, não tens índios aí? Então estás tudo passa-se tudo em casa? Só tens pessoas ricas no teu... E esse escravo aí o que é que está a fazer? Ele não... Eu nem sei como é que não perguntaram isso. Mas ele, por acaso, tem os melhores textos sobre o problema da escravatura, e são dele. Mas teve sempre um sentimento de independência rigorosa que está ligado a uma imaginação poderosa que o Essa não tem. O Essa é um escritor que aprende, ele dizia que tinha a paixão de ser lecionado, ele aprende a ler outros. Aprendeu, sobretudo, com o Flaubert, encontrou no Flaubert assim, um mestre, porque era assim que os escritores, antes de nós existirmos, os escritores aprendiam com outros escritores, ele aprendia isso, mas tinha essa contradição básica que ele nunca conseguiu resolver. E só pode ser resolvida por uma solução no género do Machado de Assis, que é, eu faço o que quero, vocês não gostam, pago-vos com piparote, como ele diz no Brás Cubas. E é o que acontece de forma ofensiva a partir do Brás Cubas. Ele faz um livro que não tem nada a ver com o que fazia o José de Alencar, aquele Luís de Azevedo, o Joaquim Manuel de Macedo, que eram livros que estavam compelidos
a representar a realidade brasileira. O que se mantém hoje é uma coisa extraordinária. Ainda hoje os escritores brasileiros têm uma certa espírito de missão, eles têm que falar do país, têm que falar, mas onde é que está o Brasil aí? Muitas vezes nós nas nossas aulas, não é? Temos aquela que eu não gostava nada, mas agora já gosto, que é uma brasileira, mas onde é que está o Brasil no Memorial de Aires? Então está no Memorial de Aires, tem uma página no dia da abolição. Mas é pouco, mas é mais do que muitas outras coisas. Onde é que representa o Brasil? Onde é que está a alma brasileira? Mas eu não sabe, eu não sei onde está a minha. Mais brasileira. Não sabemos isso. E essa é uma diferença importante. A outra diferença é que o nosso ensino da literatura é um ensino nacional também, mais nacionalista. Praticamente os estudantes chegam à universidade sem nunca lerem um autor americano, inglês, francês, um conta aqui, um conta ali. E é sempre para exemplificar qualquer coisa. O ensino da literatura na escola tinha que ser completamente demolido e devia-se aproveitar, eu estou a falar a sério. Diga? Pergunto se é só de literatura. Química não sei muito. Mas é muito. Mas o caso da literatura é muito escandaloso, porque um dos nossos grandes académicos da teoria literária, o professor Aguiar e Silva, uma vez queixou-se que o meu filho teve 18 no exame de português e ele nunca leu os Maias. Saiu o livro que tinha saído era os Maias, e ele nunca leu, eu tenho a certeza que ele nunca leu. Ele nunca leu porque há uma semente a dizer o que é que os estudantes têm que aprender ali. Está feito para responder e deixa responder isto. São os cadernos Europa-América. Mas há muitos mais, e os manuais explicam, e depois os alunos que sejam criativos e deem respostas fora do habitual são penalizados, às vezes com 0. E têm mais notas, depois que querem ir para a medicina e virem a ser grandes oftalmologistas, eles não podem ter falhas dessas. Eles têm que tirar o que é para responder. Exatamente. Ora, nós não gostamos dos livros para saber o que é que lá está dito. Embora eu conte as histórias. Eu contei as histórias, mas vocês forem a ler o livro vão ver que não tem nada a ver com o que eu disse. Eu não enganei ninguém, mas a experiência de ler o livro não tem nada a ver com estar a ouvir a história. Veio a Virgília, não veio a Virgília. O engraçado é o que ele diz no momento como aquilo que a Clara referiu, é minha. Como é que passa da moeda e depois da valsa, e depois diz como é que é possível. Não temos uma valsa. Diz, é o momento oportuno. Nós estávamos os dois maduros para o amor, mas não para o nosso amor. Como é que ele diz? Distinção fundamental. O momento oportuno. E depois diz que tinha percebido daquilo, um dia que já era amante da Virgílio, e ela anda lá um sujeito qualquer e ela diz, não sei, que importuno. É que eu vi que tinha passado de importuno a oportuno. E esse comentário é realmente maravilhoso. Estas notas, assim pequeninas, capítulos pequenos, que comentam o que acontece no livro, são a parte mais interessante do livro. E um dos capítulos a que tem que dar atenção quando ler é um que ele fala da errata pensante, que é uma figura do Machado de Assis permanente. Ele está sempre a emendar, a corrigir, mas usa sobretudo a errata. E este livro, ele está constantemente a corrigir. Dizer, não foi assim, não ligues, não foi isso que aconteceu, talvez não, mas não vou contar neste capítulo. E depois, afinal, contei, aqui um mistério, já lá me saiu um mistério, depois corrige. O melhor é talvez suprima o capítulo anterior. Exatamente. O capítulo começa, talvez suprima o capítulo anterior, há nele alguma coisa que pode ser confundida com um despropósito. Só que diz talvez, então ficamos sem saber e vamos à página anterior ver onde é que está o despropósito. E depois ele diz, olhai, daqui a 80 anos, um bibliómano pega no livro e diz, uma edição, um exemplar único, um exemplar raríssimo, o pior é o despropósito. Então procura, não encontra. Espana o pó, tira as sílabas e depois não encontra. Mas nunca chega a dizer se tirou ou não. E como diz que é o último, a gente não sabe se é o último. O anterior é o outro. É um livro completamente improvável. Talvez suprima o capítulo anterior, não quero dar pasto à crítica do futuro. E páginas e páginas de crítica machadiana debruçam-se sobre o capítulo do despropósito. Diz que o despropósito é ele dizer folhas do meu cipreste, eis de cair. Ele diz, é o despropósito do cipreste, não tem folhas, tem agulhas e são tremes. Que é uma grande contribuição para o... Mas, na verdade, a cipreste é a árvore dos cemitérios, não é? Pois, é por isso que ele diz, meu cipreste.
e o Edson também tem uma interpretação qualquer do despropósito. As pessoas gostam de descobrir assim, coisas que as façam mais inteligentes. Mas essa é uma coisa fundamental aqui, que as pessoas gostam, os críticos de Machado, e nós incluídos, acabamos a cair na armadilha de fazer coisas que o Machado diz que o leitor vai fazer com o seu livro, não é? E muita da crítica machadiana repete coisas que o próprio Machado diz que vão acontecer, ou seja, a descrição das Memórias Póstumas de Brás Cubas é maioritariamente assente na descrição que Brás Cubas, personagem morta, faz do livro que está a escrever. E isso é um jogo de que é muito difícil uma pessoa libertar. É impressionante, porque ele não andou na escola, ele lia muito, mas era funcionário público, trabalhava no Ministério da Agricultura, falava com poucas pessoas, chamavam-lhe até o bruxo, porque ele era metido com ele. Como é que tem esta imaginação extraordinária? Como é que ele inventa, por exemplo, um homem que deixa de demolir a casa onde viveu e depois constrói uma igualzinha para ir para lá viver? Quem se lembra de inventar uma história destas? É a história do Lucas Murro. Ou de Dá o Nome a um Cão, e muitas vezes tira um livro inteiro ou emplasta Brás Cubas, ou frases, citações de clássicos. Todas as referências, aquelas dos clássicos que estão aqui, todas elas estão certas. Todas as analogias com figuras da antiguidade são todas precisas. Depois há aquelas pessoas que gostam de explicar e põem notas e nós ficamos contentes. Olha, afinal, o Machado de Assis sabe mesmo do que é que está a falar. E é verdade, sempre tudo certo. Portanto, era uma pessoa com uma cultura vastíssima, inteligente, capaz de conhecer... Mas que também nunca cita a despropósito. Não. Por exemplo, no Memorial de Aires, há uma frase do Shelley que aparece a dada altura. I can give not what men call love. E ele faz o romance todo à volta dessa frase. E de repente, no fim, já está I cannot, etc. E as voltas que ele já deu à interpretação da frase do Shelley são imensas. E vai sempre haver um crítico que diz não, mas se lermos a continuação do soneto, percebemos que ele afinal está a dizer isto e aquilo. Nós dois já tivemos uma discussão sobre o que significa essa frase. Foi de tal maneira longa que chegou a uma altura já não sabíamos o que é que cada um tinha. Qual é a discordância? É impressionante, mas ele está a dizer que não pode, é ele que diz ou é a viúva? Mas quem é que dizia que era a viúva? Eras tu? Não, filho. Não, a sério, porque fica-se envolvido naquilo. Não, é que não interessa saber quem foi, porque a verdade é que são frases que são estímulos para a imaginação. E se a frase aparece mais que uma vez, aquilo tem algum papel, não é? Depois já não interessa quem é que diz, nem interessa quem é que escreveu. Interessa porque é que aquilo está lá e porque é que vem martelar na nossa cabeça num livro que é só um diário. Ou a coisa mais engraçada, aquela, tu és capaz de te lembrar, aquele par no D. O homem que tinha uma tableta e manda dizer par no D. Consegues reconstruir isso? Era uma tableta de uma confeitaria. Era a Confeitaria da República. Sim. Não, do Império. Confeitaria do Império, não é? Depois vem a República e ele muda para a Confeitaria da República. Não, mas depois... já não me lembro bem, mas sei que... acho que ia mudar para da República, mas já alguém me diz que o Império não ia cair. Não vai durar. Então manda um recado ao pintor, par no D. E o capítulo chama assim, par no D. Porque era confeitaria D, porque seria ou do ou da, que era o máximo, que era para poupar dinheiro. E ele diz, assim, era isso, se o Império se mantiver, escreve do Império, se a República vier, escreve da República. Par no D. É muito engraçado. Eu não sei se há questões, se calhar abrimos questões, não, acho que está... Não sei, se já é muito tarde. Eu só, vocês não comentaram uma parte que eu lembro muito bem, quando eu devorei esse livro há 2 anos atrás, porque eu tive que ler na escola, e acho que lembro com carinho do livro, mas quando eu reli agora 2 anos atrás, ainda na edição da Cotovia, cheia de areia, que levei ele para a praia, eu fiquei maluca quando eu li o livro na praia. Eu lembro muito bem onde é que eu estava, porque eu não lembrava desse episódio que é o delírio. Quando ele está entre a vida e a morte, passa aquele filme maluco na cabeça dele. Eu fiquei assim, extasiada na praia, eu pensei como é que imaginação é essa, né? E se vocês pudessem falar um pouco sobre ele. Depois alguém me disse, eu não sei se foi a Anabela Mota Ribeiro, que essa, inclusive, gostava muito dessa parte, eu sabia essa parte de cor.
Se vocês têm É uma alguma coisa que coisa... dizem há muito tempo e acho que não é verdade. Me parecia que era uma lenda assim. É mas... uma lenda, mais ou menos, porque diziam que o Essa gostava de Machado de Assis, tanto é que recitava o livro. O Essa era amigo do Olavo Bilac, que por sua vez era amigo do Machado de Assis. E acho que... Mas parece que não é verdade. Porque são muitas páginas. Sim. Muita coisa. Mas há uma coisa interessante com o delírio, antes de depois podes falar mesmo do delírio, mas que tem a ver com o facto de ele escolher, da primeira dúvida literária do Brás Cubas, que decide, como percebemos, ser autor do livro e descrever como vai escrever, se começa pelo princípio ou pelo fim. Há algum tempo hesitei sobre se começar estas memórias pelo nascimento ou pela minha morte, e depois faz aquelas frases da minha irmã Machado, que ele diz: Moisés, que também escreveu a sua Bíblia, colocou no fim, e não no início. Diferença fundamental entre este livro e o Pentateuco. Então ele decide começar pelo fim, porque é um defunto autor. E, portanto, começando pelo fim, ele começa pelo funeral e recua ao delírio. É aí que entra o delírio. E o leitor, uma das primeiras surpresas de qualquer leitor da Memória das Brás Cubas é quase a pergunta como é que ele vai contar a história toda ao contrário, não é? Ficamos completamente, são 9 capítulos em que ele vai a recuar, e nós não conseguimos imaginar. Depois o livro vai fazer várias trapaças à linearidade narrativa, vai, como vocês já viram, obriga-nos a voltar atrás várias vezes, mas a mais radical no início é a ideia de uma vida poder ser contada de trás para a frente. E de repente, depois do delírio, é que ele de repente interrompe essa sequência. Eu queria vos mostrar como é que ele interrompe, porque é um dos exemplos grandes da frescura formal ou do jogo formal do Machado aqui, porque ele está ali no meio do delírio e termina o capítulo do delírio com um capítulo 8º chamado Razão contra Sandice, em que de repente a razão vem e diz: La maison est à moi, c'est à vous d'en sortir, e a loucura sai, e de repente no capítulo 9, quando ele está ali perdido a sair do delírio, passamos para o capítulo 9, encontramos o título Transição e encontramos esta descrição. E vejam agora com que destreza, com que arte faço eu a maior transição deste livro. Vejam, o meu delírio começou em presença de Virgília. Virgília foi o meu grão pecado da juventude. Não há juventude sem meninice. Meninice supõe nascimento. E eis aqui como chegamos nós, sem esforço, ao dia 20 de outubro de 1805, em que nasci. Viram? Nenhuma juntura aparente, nada que divirta a atenção pausada do leitor, nada. De modo que o livro fica assim com todas as vantagens do método, sem a rigidez do método. Na verdade, era tempo que este método, sendo como é coisa indispensável. Todavia, é melhor tê-lo sem gravata nem suspensórios, mas um pouco à fresca e à solta, como quem não se lhe dá da vizinha fronteira, nem do inspetor de quarteirão. É como a eloquência, que há uma genuína e vibrante e uma arte natural e feiticeira, e outra tesa, engomada e xoxa. Vamos ao dia 20 de outubro. E este é um bom exemplo também do uso do capítulo como quebra total da linearidade, porque o capítulo 9, que se chama Transição, é exatamente o contrário do que ele está a dizer. Quando ele diz nenhuma juntura aparente, este capítulo é uma dobradiça no livro que junta, e a partir daqui ele começa a avançar. E, portanto, a grandiosidade do delírio, de repente, volta à forma tradicional do romance, que começa pelo nascimento e acompanha o crescimento de Brás Cubas como uma cambalhota narrativa. Mas isto também, desculpa lá, é o autoelogio crítico, portanto ele faz a própria crítica autoelogiante-se, demonstrando: olhem como eu estou a fazer este exercício formal. Isso ele faz o tempo todo, não é? Isso é o melhor. Mas essa é outra coisa também que podemos sublinhar, que o Abel dizia que uma das surpresas é como é que ele passa do Brás Cubas para outros romances, mas na verdade o que é consistente de romance para romance é esta construção extraordinária, não há outro caso da literatura, de personagens que escrevem livros e que fazem do escrever livro um espetáculo, não é? Portanto, a ideia de que uma espécie de ficcionalização do espaço da literatura que é o livro, que vai passando por autores muito diferentes, como o Aires, o Dom Casmurro e o Brás Cubas, de maneira muitíssimo imprevista, porque num certo sentido estamos a ler um livro que constrói um livro ficcional e que nos ensina a ler melhor os livros do mundo real. Não é? Essa é uma das grandes cambalhotas do Machado, e nesse sentido estes autoelogios são parte disso. Mas fala do delírio. Fala do delírio. O delírio, realmente, nós falamos pouco dele, mas é uma parte muito importante, porque ele está morto, não é? Mas ele nunca diz onde é que está. E nós, até o Machado de Assis, todas as ficções de pessoas mortas que falavam, ou eram pessoas que tinham morrido e que vinham
explicar como era depois, ou era de pessoas que descreviam o além, ou o sítio onde estavam. Ele não diz onde está. Nada. Não há nenhuma informação. Até, de resto, logo no princípio, a Clara referiu-se há pouco, diz que não descreve o processo que me enviou os capítulos para cá. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, pague-me da tarefa. Se não agradar, pague-te com piparote. Mas não sabemos. Ele está morto. Pronto, é uma abstração total. O delírio corresponde àquilo que se esperaria de um autor que tem a possibilidade de escrever depois de morto, que é descrever a origem da vida, o sentido da vida e o sentido que as coisas fazem. E é essa a função. Ele está doente, está com febre, começa a delirar e vai até à origem dos tempos. E depois há um hipopótamo, depois o hipopótamo no final transforma-se num gato. E é uma descrição fantástica. É uma das páginas mais extraordinárias do livro, porque também há as arrecuas e a essa altura ele diz ao hipopótamo: mas então agora já passamos pela Barão, então estamos a andar ao contrário, por amor de Deus, estás parva. Ele não tinha percebido. E vai contando coisas. E a certa altura tem dos parágrafos mais conhecidos, embora seja pouco valorizado. Ele depois chega ao século XX, portanto vai até à origem, depois volta, século XX não, ao século XIX, e chega ao século atual e diz: vinha aí lá à frente dos outros todos, mas com muito mais arrogância, muito mais vaidade e tal. E o pobre homem lá descreve que o homem é como vinham a cobiça que devora, a cólera que infama, a inveja que baba, etc. E todos agitavam o homem como um chocalho até destruí-lo como um farrapo. Portanto, a ideia, não se pode resumir, é que há paixões, cobiça, inveja, que destroem o homem, que dominam e que fazem dele um farrapo. Eram as formas várias de um mal que ora mordia a vista, ora mordia o pensamento e passeava eternamente as suas vestes de arlequim em derredor da espécie humana. A dor cedia alguma vez, mas cedia à indiferença, que era um sono sem sonhos, ou ao prazer, que era uma dor bastarda. Então o homem, esta é que é a parte interessante, flagelado e rebelde, corria diante de uma fatalidade das coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva, feita de retalhos. Um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de invisível, cozidos todos a ponto precário com a agulha da imaginação. E essa figura, nada menos que a quimera da felicidade, ou lhe fugia perpetuamente, ou deixava-se agarrar pela fralda, e o homem a cingia ao peito, e então ela ria como um escárnio e sumia-se como uma ilusão. Uau, eu acho que Temos que encerrar é uma com boa esta. maneira de... Estamos aqui há uma hora e meia. dedicatória para encerrar. Sim, está até aqui, na contracapa, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias postas. Mas eu queria agradecer-vos muito. Ok. Então, vai dizer agora? Não, estou a agradecer. Já. Estou a agradecer. Pensei que era uma paralipse. Eu queria, mas não sou capaz. Não tenho palavras para agradecer. Há pessoas que dizem isso. Eu queria agradecer muito, mas não sei tenho como. palavras para agradecer. Agradeço, Luís. Muito agradeço a todos também. Aqui tivemos 1h30 a falar de Machado e estivemos, salvo seja. Isso é uma piada. E queria agradecer muito a vocês. Obrigado.